paz do Senhor Jesus Cristo a todos, glória a Deus. Nessa oportunidade nós iremos meditar no seguinte tema: a vinha que produziu uvas amargas. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, clique em inscrever-se. Ative também o sininho das notificações para que nossas mensagens venham sempre estar chegando até você. Para você que já é inscrito, dê o seu like, deixe seus comentários também, para que nós possamos estar respondendo suas dúvidas naquilo que estiver dentro do nosso alcance. Glória a Deus. Aqui quem vos fala é o presbítero Justino Barbosa. E nessa oportunidade o tema da nossa meditação é a vinha que produziu uvas amargas. Abra comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5, versículos de número 1 ao 5. Isaías diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas amargas. A vinha é uma plantação de uvas que obviamente são plantadas para produzir resultados e lucro para o seu dono. Nessa passagem do capítulo 5, o profeta Isaías é impelido por Deus a confrontar a nação de Israel, em específico Judá, o Reino do Sul, com esta parábola. Esta vinha que Isaías faz referência representa o próprio povo de Deus, a vinha do Senhor, a vinha do que Isaías diz, a vinha do meu amado. E ele vai cantar uma poesia, um cântico acerca dessa vinha. Glória a Deus. Isaías vai dizer que esta vinha do seu amado, que é o próprio Deus, ela foi plantada num outeiro fertilíssimo. Essa palavra outeiro ela é muito importante para a nossa vida espiritual. Primeiro que outeiro é um lugar elevado. Outeiro é um terreno com uma pequena elevação de terra, que faz com que de longe se aviste a beleza do lugar. Ou seja, Deus escolheu um lugar privilegiado para a vinha, querendo que ela fosse reconhecida pelo capricho do vinhateiro, pela beleza da sua organização e, consequentemente, pelas abundantes colheitas. Hoje, o crente na presença de Deus, por mais simples que ele seja, por mais humilde que ele seja, por mais humilde e simples que seja a sua vida, hoje ele, diante de Deus, na presença de Deus em Cristo, ele tem uma posição privilegiada. Ele foi edificado sobre um outeiro elevado, como foi a vinha de Israel. Por quê? Porque toda pessoa, todo crente que está em Cristo, ele está em posição de destaque. Ele foi edificado sobre um outeiro elevado. Os olhos do mundo estão sobre aqueles que se dizem cristãos. Jesus, uma certa feita, em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15, ele vai dizer que o crente é a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha só. Jesus ele compara um crente como uma cidade edificada sobre um monte. Todo mundo irá nos ver, irá nos contemplar, irá nos observar. Jesus também diz que não se acende uma lamparina para pôr debaixo da cama, mas a põe no velador, para que todos aqueles que entrem dentro dessa casa possam ser iluminados por essa luz. O crente é uma luz nesse mundo. Então, querendo ou não, por mais simples que seja você está numa posição privilegiada. Você foi plantada em um outeiro fertilíssimo, em um terreno elevado.
O crente, irmãos, ele tem muito privilégio. O primeiro desses privilégios é que ele é filho de Deus. Ele tem a eternidade, segundo privilégio. Ele tem uma herança. Ele serve ao Deus vivo e único. Ele é salvo. Ele tem o Espírito Santo. Ele vai ter um corpo glorificado. Ele ora e Deus atende. Ele ora e Deus ouve. E são muitos privilégios que o crente desfruta na presença de Deus. Então nós estamos edificados sobre um outeiro, um terreno, uma pequena elevação. Nós somos elevados em Cristo. Assim também era Israel. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, em outras versões diz cercou-a. Deus ele plantou essa vinha num outeiro elevado, num monte elevado, em uma colina, mas também a cercou-a. Para quê? Para que os inimigos de Israel, os inimigos da vinha, não impedissem o seu crescimento, o seu processo de frutificação. Deus também nos cerca. Deus é essa própria proteção. Deus é um muro em torno de nós, uma barreira em torno do seu povo, da sua igreja. Deus aqui é a própria cerca que protegia Israel, é a própria muralha que protegia Israel. O segredo da proteção de Israel não estava nas suas muralhas que foram derrubadas, mas era o próprio Deus. Por isso que quando Deus deixou de proteger Israel, Nabucodonosor conseguiu derrubar as muralhas fortificadas de Israel. Por quê? Porque o segredo não estava na muralha em si, mas em Deus. Deus era o próprio sentinela que guardava a retaguarda de Israel. Assim também Deus em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que, como em volta de Jerusalém estão os montes de Sião, assim é o Senhor em torno daqueles que lhe temem, que confiam nele. Então Deus está em volta de nós, como um monte, nos cercando, nos dando proteção para que nós possamos produzir frutos, para que os nossos inimigos não nos impeçam de produzir frutos para Deus. Depois, o segundo processo, Deus limpou-a das pedras. O Senhor tirou desse solo também as pedras que poderiam fazer morrer as plantas da vinha. Jesus disse na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 21, que as pedras significam a superficialidade da raiz. Quando algo é plantado em solo pedregoso, pois não consegue se aprofundar, e vindo o sol mata a planta. Deus cuidou para que nenhum impedimento atrapalhasse uma safra abundante. Então Deus ele tirou essas pedras. Jesus ele faz uma referência também a essas pedras na parábola do semeador. As pedras é um empecilho no processo de frutificação da planta. A gente observa que na parábola do semeador a planta até que cresceu, mas não produziu. Por quê? Por conta das pedras. O solo pedregoso impediu que a planta desenvolvesse uma raiz profunda. E o que eu aprendo com Deus, que Deus ele não quer para nós um relacionamento de superficialidade, a gente fique só à margem. Mas Deus quer ter um relacionamento de profundidade. Porque é na profundidade do relacionamento com Deus que nós produzimos frutos. Então Deus ele está tirando pedras em nossos caminhos. A pedra pode ser uma amizade, um costume, um vício e muitas coisas que Deus vai tirar do nosso caminho. Deus vai tirar tudo aquilo, irmãos, que possa ser um empecilho no nosso processo de crescimento, de frutificação para Deus. Então Deus ele vai tratar do solo antes de plantar as mudas, ele vai tirar as pedras. E Deus vai continuar esse processo e a plantou de vides escolhidas. Veja que Deus ele plantou mudas selecionadas. Deus ele pegou aquelas mudas selecionadas que ele sabe que vai produzir frutos. Então Deus ele primeiro escolheu as mudas e edificou no meio dela uma torre. O que é essa torre? O que significa essa torre? A torre remete à vigilância constante que Deus tinha de sua vinha. Ele ficava observando tudo ao redor para que nenhum animal ou inimigo invadisse ou destruísse a vinha. Então essa torre, toda a vinha, irmãos, ela tinha uma torre. A torre servia para vigilância, para que alguém ficasse de sentinela protegendo a vinha.
Então quem é essa torre para nós hoje no mundo espiritual? Essa torre é o próprio Deus. Essa torre estava edificada no meio da vinha. Perceba que no início, quando eu li, Deus cercou a vinha. Deus cercou a vinha para proteger a vinha dos inimigos de fora. E Deus colocou uma torre de vigia no centro da vinha, no epicentro dessa vinha. Para quê? Para proteger dos inimigos de dentro. Então Deus ele vai nos proteger de todos os ângulos. Deus ele vai nos proteger dos inimigos que vêm de fora. Deus também vai nos proteger dos inimigos que vêm de dentro. Deus ele construiu uma cerca em nosso redor. Deus é essa cerca em nosso derredor para proteger-nos dos inimigos que vêm de fora. E Deus construiu uma torre no centro dessa vinha para proteger dos inimigos de dentro. Então Deus vai nos proteger de quem vem de fora e vai nos proteger de quem está dentro, de quem está perto. Deus estava no meio de Israel protegendo ele dos inimigos internos. Porque um cristão ele não tem somente inimigos do lado de fora. Um crente também tem que enfrentar inimigos do lado de dentro. Dentro da casa de Deus nós encontramos inimigos, empecilhos para o nosso processo de crescimento. Mas Deus ele está nos observando e nos guardando para que nada venha impedir de nós frutificarmos para Ele. Continuando, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Isso aqui é muito importante, irmãos. Veja que Deus tinha tanta esperança em que Israel produzisse frutos, que Deus construiu também um lagar. Um lagar representava a expectativa de Deus acerca de Israel. Deus estava esperando que eles produzissem fruto. Por que Deus estava esperando? Porque Deus criou todo o ambiente propício para Israel produzir frutos. Então a consequência de todo esse preparo que Deus teve com a plantação, com o solo, com as mudas, Deus esperava consequentemente frutos. Por isso que Deus também ele fez esse lagar, construiu esse lagar, porque Deus esperava frutos por conta de todo esse esforço, todo esse trabalho que ele teve. Então o lagar era o local onde as uvas eram espremidas, geralmente com os pés depois da colheita. O lugar de processamento da safra, que depois resultava em suco de uva ou vinho. Perceba, irmãos, que depois que a plantação produzia, os frutos eram colhidos, as uvas tinham que passar pelo lagar. Por quê? Porque era no lagar que ela era espremida, pisoteada, e assim ela produzia o fruto, o sumo da uva, o vinho. E não é diferente na vida do crente. O crente, ele tem que passar por esse lagar. O que é o lagar? O lagar na nossa vida é aquele momento que Deus permite que nós soframos perseguições, que nós sejamos pisoteados, caluniados. São as adversidades que nós enfrentamos em nossa vida. Tudo isso, tudo que vem para nos abater, todo mal, toda adversidade, é o lagar que Deus permitiu em nossas vidas. Mas qual é o propósito? O propósito de nós sermos pisoteados, caluniados, injustiçados, é porque é nesse processo que a uva produz suco. É nesse processo que a uva é espremida, que ela produz o sumo da uva, que produz um vinho doce. Então é nesse processo que Deus está permitindo em nossas vidas, o processo do sofrimento, da adversidade, que nós iremos produzir, que nós iremos frutificar, que as pessoas irão provar do que sai de dentro de nós e irá se deleitar naquilo que está saindo de dentro de nós. Então aproveite esse momento que você está vivendo na sua vida para produzir. Sabe que se Deus permitiu que você seja pisado hoje, é porque Deus está esperando que você produza fruto nesse lagar que você está. Glória a Deus. Paulo ele vai dizer em Romanos que ele se gloriava nas tribulações. Por que Paulo se gloriava? Por que Paulo ele vai se expressar dessa forma, que se gloriava nas tribulações? Paulo ele vai explicar que as tribulações produziam para ele paciência, e a paciência, esperança. E a esperança, Paulo diz que não confunde, por conta do amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, por que Paulo se gloriava nas tribulações? Porque as tribulações faziam com que ele produzisse frutos. Porque as tribulações faziam com que Paulo se chegasse mais perto de Deus.
porque as tribulações estreitavam o relacionamento de Paulo com Deus. Então, para isso que Deus constrói, permite esse lagar em nossa vida, esse momento em que nós passamos por esse processo, que a uva também passava no lagar, em que ela era pisada, espremida. Então, por isso que Deus permite também esse processo em nossas vidas. Esses apertos é para nós produzirmos o fruto, o sumo da uva, é para nós produzirmos uma essência boa. Glória a Deus. A expectativa de Deus foi frustrada. Isaías vai dizer que Deus esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Deus ele preparou todo o ambiente na nossa vida. Deus ele nos colocou em uma igreja abençoada. Deus ele colocou ao nosso redor pessoas boas. Não há somente pessoas más em nossas vidas, mas Deus também coloca pessoas boas em nossas vidas. Então Deus preparou todo o ambiente. Deus nos colocou em uma terra fértil. Deus preparou o solo. Deus tem preparado tudo, tem nos protegido, porque assim como Deus também tinha expectativa para com Israel que elas dessem frutas doces, assim também Deus ele tem expectativa. Por isso que Deus tem preparado todo o ambiente, todo o solo da nossa vida, da tua vida, porque Deus requer de nós frutos bons, porque Deus quer de nós que produzamos uvas doces. Então, não desperdice o que Deus tem preparado para a tua vida, o ambiente que Deus te colocou. Não desperdice as pessoas que Deus colocou ao teu lado. Não desperdice todo o preparo que Deus tem para você. Que nós possamos produzir frutos que Deus espera que produzamos, que é um fruto que o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado. E que não sigamos o exemplo de Israel, que Deus esperava que produzissem frutos bons, mas produziu frutos maus. Que possamos produzir frutos agradáveis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida. Se essa mensagem te ajudou e edificou a tua vida, deixa o seu like e nos ajude. Amém.